Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o meu canal Gilberto Melo, onde todos os dias às 4 da tarde nós temos um encontro para falar de espiritualidade. E hoje eu quero falar para vocês uma dica dentro das cartas, especialmente, utilizando o baralho cigano, mas essas regras também valem para o tarô, vale para as runas ou qualquer oráculo que você utilizar, especialmente os oráculos de cartas, tá? Hoje eu quero ensinar uma coisa que vocês não vão encontrar em livros, que vocês não vão encontrar em qualquer lugar, só aqui nesse canal, que inclusive tem cursos gratuitos, tá? Dá uma olhada aqui depois, tem cursos gratuitos de oráculos para você. Hoje eu vou ensinar uma coisa que a prática me trouxe. Como vocês sabem, eu sou sacerdote de Umbanda, sou mago iniciado há mais de 10 anos e além disso também sou tarólogo. Todos os dias eu jogo cartas, inclusive se você quiser uma consulta comigo, meu WhatsApp está na descrição. E algumas coisas só a prática mostra pra gente, e isso é uma das coisas que eu percebo. Sabia que muitas vezes o seu baralho ele pode estar contaminado com a energia do cliente anterior ou ainda a pergunta anterior que o seu cliente que está ali na sua frente fez, e isso atrapalha a sua leitura? É por isso que é importante ter mais de um baralho. Eu sempre recomendo que os meus alunos tenham pelo menos 2 baralhos à sua disposição, se não mais. Eu normalmente utilizo 5 oráculos diferentes para uma única leitura. Por quê? Então suponhamos que eu estou fazendo uma leitura para você, e você namora o Pedro, mas faz uma pergunta do João, que é o seu ex. Então, se eu estou respondendo ali usando esse baralho, para responder as perguntas do Pedro, esse baralho está contaminado, ele está vinculado à energia do Pedro. Se eu faço perguntas do João utilizando esse mesmo baralho, pode ser que a leitura saia confusa ou o baralho responda perguntas que você fez sobre o João dentro, da relação com o Pedro. Então, quando muda a energia, então muda a pessoa que eu estou analisando, eu tenho outro baralho cigano, ou outro oráculo, que eu respondo aquela pergunta. Então, um eu vou falar sobre o Pedro, outro eu vou falar sobre o João. Isso pode acontecer também, por exemplo, a gente está falando de prosperidade. E aí, de repente, você muda de assunto e quer falar, ou o seu cliente muda de assunto, e ele quer falar agora de saúde. Então, o baralho está vinculado à energia da prosperidade. E aí, o que eu faço? Eu pego o outro baralho para responder a pergunta de saúde, tá? E isso acontece por quê? Porque, às vezes, no jogo é muito dinâmico, é muito rápido, especialmente se for uma leitura de 15 minutos, ou uma única pergunta, ou, por exemplo, já está passando o tempo ali, 1 hora está acabando. Então, se você tiver outro baralho, você consegue ganhar tempo. Ah, Gilberto, mas eu só tenho um baralho, como é que eu faço? Passa ele na fumaça de um incenso, ou energiza ele, limpa ele entre uma pergunta e outra, ou quando mudou a energia de quem você está analisando, tá? Essa é uma dica para quem só tem um oráculo. Gilberto, por que isso acontece? Se eu não fizer nada disso, não passar na fumaça de um incenso, pode ser que a minha leitura saia errado? Não, pode ser que a sua leitura dê certo. Mas às vezes, dependendo do assunto ou da energia da pessoa, o seu baralho fica contaminado. E como é que eu sei que o baralho está contaminado, Gilberto? Muito simples, cai as mesmas cartas várias vezes. Então você faz uma pergunta assim, você está analisando a relação da Maria com o Pedro. E aí depois você vai analisar a relação da Maria com o João. Aí caiu as mesmas cartas que caiu da relação anterior. É muita coincidência. Aí você faz outra pergunta, cai as mesmas cartas ou a maioria das cartas que caiu no jogo anterior. Claramente o seu jogo está contaminado com a energia anterior. Isso às vezes acontece até de um cliente para o outro. Às vezes você faz uma leitura para um cliente e aí a leitura foi ótima. Na sequência, sem limpar o baralho, muito assim na sequência, você já faz leitura para outra pessoa. Aí as mesmas cartas que caiu no jogo do seu cliente anterior começa a cair nesse novo. É sinal que o baralho ainda está vinculado à energia da outra pessoa. E aí a gente que tem uma conexão com o nosso baralho, e é muito importante o oraculista ter essa conexão com o seu baralho, só de bater o olho sabe, poxa, isso aqui não está respondendo ao meu cliente não. Eu vou embaralhar de novo, limpar ou pegar outro baralho. É uma coisa muito importante que às vezes, se você não se atencionar a isso, você pode errar. Às vezes, se você não se atencionar a essa informação, isso pode ser prejudicial para o seu jogo. E aí você vai perder até a confiança em si mesmo. Por quê? Porque o jogo está contaminado. Quando a gente joga muito carta, você consegue bater o olho e sentir, porque o seu baralho te diz isso. Opa, não é mais essa pessoa não, a gente ainda está presa à pessoa anterior. Aí você vai lá, recolhe as cartas e lança de novo, tá?
Essa é a orientação que eu passo para vocês hoje. É um vídeo curtinho, mas é uma informação que você não encontra em qualquer lugar, mas que quem joga cartas eu tenho certeza que já passou. Comenta aqui embaixo se você sabia disso, comenta aqui embaixo se isso agrega vocês, sugestões de temas, né? A gente está sempre aberto aqui a trazer os temas que vocês buscam, tá? É só comentar aqui o tema que vocês querem que eu traga em vídeos futuros. Vejo vocês amanhã às 4 da tarde. Se caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa o seu like, todo mundo, né, gente? Deixa o like, porque o conteúdo foi bacana pra caramba. E aproveita e faz um Gilberto Flix aí, porque nós temos mais de 1.500 vídeos falando de espiritualidade. É o melhor canal para quem quer estudar espiritualidade de uma forma livre, dinâmica e positiva. Vejo vocês amanhã. Tchauzinho!